Eu vou receber agora um amigo meu, Gustavo Gama, que é médico e é da Clínica Gama, né? Vamos falar de saúde da mulher, esse assunto muito importante. Eu já vou lá conversar com o Gustavo, dar um bom dia para ele. Gustavo, bom dia, bem-vindo ao Diário da Manhã. E esse assunto é um assunto que eu gosto de falar aqui, porque a gente fala sempre, Gustavo, dessa questão da prevenção, né, do cuidado, principalmente que a mulher tem que ter, porque às vezes a mulher ela acaba embarcando todas as responsabilidades para ela, né? É mãe, trabalha, cuida de casa, e às vezes ela acaba esquecendo um pouco da saúde dela, né? Eu acho que vocês percebem isso bastante também na clínica, né? Sem dúvida. A questão é exatamente que o ginecologista tem esse diferencial de ser o médico da mulher, e não só na parte ginecológica, na avaliação do sistema genital feminino. A gente tem que ser um médico como um todo. Então, muitas vezes a oportunidade que ela tem de estar com um médico, mesmo que você tenha que abordar a questão da parte cardiológica, da parte ortopédica, você tem que avaliar essa questão de atividade física, alimentação. Então, é importante que o ginecologista, ele consegue... a mulher tem o hábito por si só, natural da mulher, em procurar um ginecologista, Sim. muitas vezes voltando para questões ginecológicas, mas o ginecologista tem que ser um pouco mais global. Então você tem que ser preventivo, não só na parte ginecológica, como no médico, ser médico como um todo. Esse é o grande diferencial do ginecologista. Tem que tentar entender, né, essa questão da mulher de uma forma geral. De uma forma né? geral, exatamente. E eu acredito que vocês também devam diagnosticar lá também, né? Muita mulher que chega com problemas até psicológicos, né? Que acaba se revertindo aí, né? A mulher chega achando, né, que tem que cuidar da sua saúde ginecológica, mas chega lá e está com problemas psicológicos. Exatamente. Como um todo mesmo. E aí tem que ser multidisciplinar, né? Tem que tentar entender. Essa parte emocional influencia em muitas outras coisas. Muitas patologias estão ligadas a questões emocionais. E, inclusive, lá na clínica mesmo, a gente tem uma psicóloga trabalhando conosco, tem um horário reservado. Então, quando a gente tem necessidade, a gente encaminha para esse acompanhamento psicológico também. Então, essa parte emocional, muitas vezes a gente tem patologias orgânicas que a paciente desenvolve, doenças, digamos assim, mas tem causas, no fundo, causas emocionais, então sem dúvida nenhuma. E o ginecologista tem que ser um pouco psicólogo também, não tem jeito, né? Isso é inevitável, porque a mulher tem sempre uma demanda mais de queixas e tudo mais, a questão emocional influencia bastante, sem dúvida nenhuma. E tem a questão da confiança também, né, Gustavo? O ginecologista tem que ter uma empatia realmente, tem que se sentir mais à vontade, poder se abrir. Né? Até para você poder... É uma coisa mais íntima, realmente. Você precisa ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de confiança, sem dúvida nenhuma. E a Clínica Gama tem também, né, o seu diferencial, que é o Dr. Romualdo, né? Dr. Romualdo, que é essa pessoa conhecidíssima na cidade, né? Assim, muito querido, um médico tradicional da cidade. Eu conheço o Dr. Romualdo desde que eu era pequenininho e, assim, é uma pessoa realmente que as pessoas acreditam, gostam, né, e procuram mesmo. Esse é o diferencial, doutor Romualdo? Nós dois, né? Vamos falar que nós dois fazemos esse diferencial, cada um com a sua parte, Gustavo né? também, gente. Doutor Gustavo também. Meu pai está muitos anos na cidade, né? Eu verdade. sou nascido na cidade, graças ao meu pai, obviamente. Então, pessoa já com certo nome na cidade, anos e anos desenvolvendo qualidade de ginecologia, como professor, estudando bastante, publicando, e eu estou seguindo o caminho, né? Com certeza. Então, estamos sempre nós dois lá é tudo de uma maneira global. Tem de conta, está sempre discutindo caso com dois, na verdade. A avaliação lá é sempre multidisciplinar. Pois é, isso que eu ia falar, vocês acabam discutindo também os casos. Isso é um problema sério até em casa, né? Até porque o Dr. Romualdo gosta muito de estudar, né? Ele gosta de conhecer, graças a Deus, ele é uma pessoa muito estudada, né? Autor de livros, de capítulos de livro, professor em congresso e tudo mais. Então, é uma pessoa que ensina bastante para poder ensinar, você tem que aprender, né? Então, além dele fazer a própria ciência, tem que se estudar bastante, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor Gustavo, um ponto, né, que eu acho delicado, principalmente na saúde da mulher, que é a questão da mulher ter medo de buscar ajuda, né? Às vezes ela está sentindo que apareceu um certo sintoma, né? Por exemplo, a questão da mama, né? Às vezes ela percebe um caroço, mas aí bate aquele medo, né, de se defrontar, por exemplo, com um possível diagnóstico, né, que não seja tão legal. Como é que vence esse medo e é importante ela vencer esse medo? O medo existe na grande maioria das pessoas, isso não é uma exclusividade da mulher, né? As pessoas, em geral, têm medo do diagnóstico. E existe o medo, principalmente do câncer, né? Então, algumas patologias, a pessoa mesmo consegue se detectar, que é o caso do câncer de mama. Dependendo do caso, a pessoa consegue fazer um diagnóstico inicial, de perceber uma alteração e procurar o médico. Isso, sem dúvida nenhuma, existe esse receio. E o mais importante, que é a questão de ficar o alerta, é exatamente isso. Quando a gente lida com câncer, acaba que a nossa especialidade na clínica sendo a parte cirúrgica, né? A parte de endometriose, a parte de câncer, a parte de miomas. Então, nossa formação realmente nessa parte oncológica é o diagnóstico precoce. Tá?
diferencial em qualquer tratamento oncológico é o diagnóstico precoce. Detectar lesões na mama, às vezes, é um grande problema, porque quando você já tem um nódulo que às vezes é palpável na mama, ele pode estar no estágio, Já está no estágio avançado. estágio mais avançado, em que o tratamento seria um tratamento diferenciado. Claro. Hoje em dia, na mastologia, você consegue ter um tratamento, sem dúvida nenhuma, uma especialidade oncológica que consegue ser mais conservador no seu tratamento. Claro. Hoje em dia, cada vez menos invasivas, as cirurgias são cada vez menores, com preocupações de oncoplástica, que seria essa questão de fazer cirurgia reconstrutora no único tempo, ou seja, mesmo que você tenha que abordar a mama da mulher, você já tente fazer uma cirurgia plástica no mesmo tempo, para ela poder sair dali, até com esse quesito emocional. Porque Claro. como a mulher se vê, muitas vezes é uma cirurgia mutilante, né? Claro. Ela vai se olhar no espelho e vai ver a ausência de uma mama, de uma parte da mama e tudo mais. Então, por isso existe essa preocupação para não atingir no quesito emocional. Entendeu? Então, o diagnóstico precoce é fundamental. O grande recado é exatamente esse. É assim, a preocupação que tem que ter com o diagnóstico precoce. Isso, a consulta de rotina, aliado aos exames complementares, são fundamentais para o diagnóstico precoce. Não só no câncer de mama. O câncer de mama, sem dúvida nenhuma, é o câncer ginecológico mais importante, porque é o que tem a maior incidência de número de casos, é o câncer de mama, e o que mais mata também, infelizmente. E é algo que a gente consegue, fazendo um diagnóstico precoce, curar a mulher na grande maioria das vezes. Pois é, isso que eu ia te perguntar, Gustavo. A gente tem um índice de recuperação muito grande também, né, na questão do câncer de mama. Felizmente a mulher consegue, né? E aí a questão do diagnóstico precoce é fundamental. Fundamental. Né? Mais cedo. Tudo no câncer gira em relação ao diagnóstico precoce. Quanto mais cedo se diagnosticar, maior a chance que a gente tem de cura. E quando a gente lida na questão de sobrevida livre de doença, ou tempo livre de doença, você consegue fazer, dependendo do caso, fazer com que a mulher viva melhor se o estágio for um estágio mais avançado, né? Tenha mais qualidade de vida. Mas o diagnóstico precoce é fundamental porque você está... Em geral, os tumores são divididos em graduações, 1, 2, 3, 4, aí vai variando de acordo com cada tumor. E, geralmente, toda doença diagnosticada no estágio 1, em geral, ela é curável. Então, você consegue fazer uma cirurgias, ou até mesmo fazer tratamentos não cirúrgicos, mas tratamentos muitas vezes definitivos. Olha que bacana, tá vendo, gente? E a questão da inovação tecnológica também, né, Gustavo? Hoje a gente tem exames, né, que são muito eficazes, né, ajudam bastante o médico nesse sentido, né, e até na organização do futuro tratamento, né? Você tem ali uma informação muito mais fidedigna. Ligada ao câncer de mama, a mamografia ela é fundamental. Né? A mamografia é o exame de rastreio para o câncer de mama, né? Aliada a ultrassonografia e algumas das vezes até mesmo ressonância magnética. Mas a mamografia ela é fundamental, até mesmo mais importante do que o próprio, mais importante, obviamente, do que o autoexame da mama, do que o exame pelo profissional médico. A mamografia ela é essencial para o diagnóstico precoce de câncer de mama, porque a grande maioria das lesões iniciais não são palpáveis, mas elas são identificadas na imagem. Então, você numa mamografia consegue detectar uma imagem para daí seguir na propedêutica investigativa, que seria dar um próximo passo com uma citologia ou com uma biópsia para poder fazer o diagnóstico. Então, a mamografia é fundamental. É fundamental, realmente. É por isso que tem tantas campanhas, gente. É porque é realmente muito importante. Agora, falando um pouco dos períodos em que a mulher deve procurar um médico. A gente sabe que tem mulher que fala assim, já fui, esse ano eu já fiz lá os meus exames, né? Já fiz os preventivos e estou de acordo. Agora, só ano que vem. Qual o período, assim, a partir de uma determinada idade, você tem que procurar mais vezes o médico, né? Qual é essa periodicidade que vocês indicam? Em geral, a consulta anual é suficiente. Tá? Em geral, você consegue numa única consulta, uma ou mais consultas, não necessariamente uma única consulta, mas uma vez por ano realmente seria o suficiente para você poder controlar essa paciente. É óbvio, por que um ano? Porque quando a gente liga tentando ser preventivo, né? Tentar se fazer o diagnóstico precoce, muitas vezes em um ano já pode ter o desenvolvimento de uma doença inicial. Entendeu? Então, como a gente quer tratar qualquer doença do ponto de vista oncológico no seu estágio inicial, um ano é o período ideal. Tá? Olha só, gente, mas é um ano fazendo os exames que o médico vai passar. Tá bom? Adianta ir lá na consulta, fui na consulta, agora só ano que vem. Não é assim, né, doutor? Óbvio que vai depender de acordo com cada caso. Quando a gente lida com a patologia cervical, algumas lesões ligadas ao HPV e tudo mais, a gente tem que ter um acompanhamento maior. Intervalo de tempo menor entre uma consulta e outra. Até mesmo a mamografia, muitas vezes você tem que repetir essa mamografia com 6 meses, associar outros exames. Isso vai depender de caso a caso, que tem que ser individualizado sem dúvida nenhuma. Mas, em geral, para consulta de rotina, um ano. Agora, você falou na questão do HPV, e isso gerou muita discussão também, né, com essa campanha da vacinação. Muitos pais aí ouviram muita coisa, principalmente na internet, né? A gente sabe que o Dr. Google, essa hora, ele fala mais alto e, infelizmente, muita gente acaba escutando o Dr. Google, né?
Mas o que é verdade e o que é mentira nessa questão do HPV? É perigoso para as meninas? É necessária a vacinação? Qual é a avaliação do Dr. Gustavo? O HPV é um vírus que ele pode não fazer nada, como ele pode causar o câncer de colo uterino. Então, o HPV é o principal fator de risco para o câncer de colo uterino. O HPV, a gente tem mais de 100 subtipos de HPV, a vacina cobre para 4 subtipos, 6, 11, 16 e 18. Sendo que o 16 e 18 são os subtipos com maior potencial oncológico, são subtipos de alto risco. Tá? Então, esses, você conseguindo ter essa cobertura, você consegue diminuir a incidência de câncer de colo uterino. Os estudos mais adiantados em relação a isso começaram na Austrália. A Austrália foi o primeiro país, tem um estudo enorme, eu não sei realmente, assim, não lembro o N do número de pessoas que estão sendo vacinadas, em que lá eles têm um acompanhamento já de 10 ou 15 anos, que as meninas foram vacinadas lá na cidade escolar de 9 anos, 10 anos, para poder ver se realmente eles vão ter uma diminuição da incidência de câncer de colo uterino na fase habitual, que é a fase da mulher jovem. Então, a vacina, e hoje em dia já se sabe, a vacina ela consegue diminuir a chance de lesões precursoras, e, consequentemente, você diminuindo a chance de lesões precursoras, você vai diminuir a incidência do câncer de colo uterino. Tá? Ou seja, é eficaz então, mesmo. A vacina ela só traz benefícios, sem dúvida nenhuma. Além do benefício em relação ao câncer de colo uterino, ela diminui a incidência também de lesões, que seriam aquelas lesões dos condilomas, que é a crista de galo, conhecida, são aquelas verrugas. Tá? Então, a vacina consegue fazer isso. A vacina ela é eficaz e ela não traz malefício nenhum. As reações que são relatadas, às vezes é uma febrícula, às vezes náusea ou enjoos, e pelo contrário, a melhor forma de se fazer prevenção, quando a gente fala com prevenção, lembra que eu estou falando o tempo todo em diagnóstico precoce. Claro, precoce. A vacina a gente está falando em prevenção, a vacina ela é preventiva. É preventiva. Porque você desenvolve o sistema imunológico, você desenvolve uma reação àquele vírus, que no caso do vírus é o vírus de papiloma humano vírus. Que em inglês é sigla de HPV. Então, a vacina é fundamental. A vacina é uma excelente estratégia de tratamento e de diminuição do número de câncer. Pois é, eu ouvi uma vez o Dr. Fred Maia falou que você ouviu falar que a vacina pode tomar, não tem problema não. Exatamente. Pode não tem problema nenhum. Né? A vacina desencadeia uma reação imunológica no seu organismo. Aí tem várias formas de produzir uma vacina em que você já está preparado para quando for infectado por aquele vírus. Então, Por que muita gente tem medo das vacinas, doutor? A gente teve aqui, por exemplo, agora no H1N1, né? Teve muita gente, eu não vou tomar essa vacina porque é uma dose da doença, eu vou ficar doente. Então, por que tem esse imaginário, né? É a falta de informação mesmo, Falta de informação. As pessoas, na verdade, acabam ficando... que as pessoas têm medo de injeção. Né? Então, quando você fala que é a forma de injeção... Eu acho que isso aí é o principal Tomar uma injeção, as pessoas morrem de medo. Engraçado na vacinação, quando você tem vacinação no hospital, né, para profissional de saúde, a gente tem que ver, você vê aquela fila de pessoas que dão injeção o dia inteiro, fazem cirurgia, tremendo, morrendo de medo de tomar uma injeção. Mas, na verdade, o medo vem de coisas leigas, informações não verdadeiras, muitas vezes até mesmo em relação à internet, né? O Google é ótimo, mas às vezes a fonte tem que ser uma fonte confiável. Claro. Se não for uma fonte confiável, você vai acabar se informando de uma maneira errada e criando um preconceito. Mas alguns subtipos, algumas vacinas, elas são ligadas com vírus vivo atenuado. Você pega um vírus e você faz com que aquele vírus não cause malefício nenhum. Mas como eu te disse, toda vacina pode ter uma pequena reação. Ter uma febrícula, às vezes uma mialgia, uma dor no corpo, sentir-se um pouco mal, sentir-se nauseado. Então, as pessoas, em relação a esses efeitos colaterais, que são mínimos, ficam com medo de tomar a vacina, entendeu? Então, o medo acaba sendo... Existem alguns efeitos colaterais pequenos, acho que duram 1, 2 dias no máximo. E são pequenos mesmo. Então, gente, para com esse negócio de medo. O benefício, sem dúvida nenhuma, supera qualquer risco que exista com a vacina. E com uma picadinha também à toa, né? À toa, exatamente. Não tem essa, gente, pelo amor de Deus. Você vai trazer, só traz benefícios e não tem por que ter um medo de Não tem por que mesmo. Gente, bate-papo muito legal aqui com o Dr. Gustavo, né? Se deixar, a gente vai até o diário mais. Com certeza, a gente continua falando aqui a manhã inteira. Muito assunto, com certeza. Eu espero, já vou fazer o convite aqui ao vivo, né, doutor? Para que o senhor volte aqui mais vezes, participar com a gente. É um prazer. Eu acho de repente até esclarecer algumas dúvidas de quem está em casa. Né? É sempre um prazer, né? A gente fica à vontade. Tanto eu quanto meu pai, a gente gosta muito dessa parte de informação. Né? Meu pai já é professor há muitos anos, eu estou seguindo nesse caminho também. Então, a gente está ligado muito, a gente está acostumado a lidar com os alunos e lidar com o público em geral. E existem muitas informações, isso aí fica à vontade, eu fico aberto ao convite. Você querendo trazer informações de perguntas dos seus
ouvintes e tudo mais, pessoas que queiram tirar dúvidas, seria um imenso prazer. Vamos agendar então. Quem sabe a gente não traz o Dr. Romualdo aqui, ó. Ele também. Para ele você precisa de mais tempo, porque ele fala muito mais do que eu. Ele fala bastante. Mas não tem problema não, que a gente gosta de ouvi-lo, né, doutor? É um prazer. Doutor, muito obrigado pela sua participação agradeço, aqui. Realmente muito bom. A gente vai já esquematizar uma próxima participação do Dr. Gustavo. Vai trazer o pai dele, Dr. Romualdo. Com certeza a gente vai bater um bate-papo agradável aqui. Maravilha, Obrigado, doutor. Eu que agradeço.